Essa história que irei relatar aconteceu no ano de 1994, em uma fazenda localizada a uns 3 quilômetros no distrito de Pirajá, município de Itamaraju. Quem nos trouxe essa história foi um rapaz chamado Márcio, e ele jura que foi tudo verdade. Ele disse que havia acabado de se mudar para essa fazenda com seus pais e seus irmãos. A fazenda pertencia a um senhor chamado Ranulfo, hoje já falecido. Eles tomavam conta do gado, criavam umas galinhas e também alguns porcos. Havia um rio cercado por matas, e esse rio ficava a aproximadamente 100 metros da casa onde eles moravam. Uma noite, um dos vizinhos veio à sua casa fazer uma visita. Ficaram todos na cozinha conversando enquanto sua mãe fazia um café. Ele contou que na noite anterior recebeu a visita de um animal que queria pegar um bezerro recém-nascido que estava em seu curral, e que essa não era a primeira vez que ele havia aparecido. Todos na região sabiam desse animal e diziam que era um lobisomem. Já era tarde quando o vizinho foi embora. Todos foram dormir pensando naquilo que ele havia dito. Os dias passaram e coisas estranhas começaram a acontecer. Os porcos começaram a desaparecer. Não havia pegada de nenhum animal, não havia sangue. O que quer que seja que estava fazendo aquilo não fazia barulho algum e desaparecia com os corpos. As cabeças eram deixadas nas pontas das estacas da cerca que envolviam a casa. Então se lembraram do que havia dito o vizinho e descobriram que esse tipo de coisa estava acontecendo em toda a vizinhança. Passado algum tempo, as coisas voltaram ao normal. Então, uma noite, o Márcio resolveu ir armar alguns anzóis no rio. Chamou seus irmãos para irem com ele, porém ninguém quis ir. Então pegou o facão, alguns anzóis, um pouco de carne seca para servir de isca e foi sozinho para o rio. Não ia demorar, ia só armar os anzóis e voltar para casa. Um dos seus irmãos sugeriu que ele levasse a lanterna e ele disse que não precisava, pois a lua estava cheia e estava clareando tudo. Essa foi a pior decisão que ele tomou na sua vida. Eram aproximadamente 9 horas e ele já havia armado 2 anzóis quando começou a ouvir um barulho estranho na mata. Era o som de passos pesados estalando os galhos secos no chão. Então se lembrou da história do vizinho e do desaparecimento dos porcos e começou a ficar com medo. Os sons dos galhos se partindo estava cada vez mais próximo, e o que quer que fosse, rosnava alto como um cão quando está prestes a atacar. Foi quando ele perguntou: "Quem está aí?" Nessa hora, saltou uma criatura monstruosa bem na sua frente. Tinha orelhas pontudas e enormes, seus olhos eram vermelhos. Aquela criatura estava em pé como se fosse um homem. Então ele disse que sentiu seu corpo congelar de tanto medo. Ele começou a correr feito louco em direção à sua casa. Aquela criatura corria atrás dele e fazia um barulho enorme. Ele gritava desesperadamente para que seu pai abrisse a porta. Ele entrou e rapidamente seu pai fechou a porta. Aquela criatura se jogou com tudo sobre a porta, quase a derrubando. O pavor tomou conta de todos. Sua mãe começou a chorar e a orar. Aquela coisa batia com força na porta. Parecia estar com muito ódio. A criatura andava em volta da casa e arranhava as paredes. Então seu pai foi ao quarto e apanhou uma cartucheira de repetição. Abriu a janela e desferiu um tiro certeiro naquela coisa, que soltou um grito horripilante de dor. Até hoje,
Quando ele se lembra desse grito, o seu corpo se arrepia todo. Aquela criatura olhou para o seu pai com um olhar de ódio. Em seguida virou-se, pulou a cerca e foi embora. Naquela noite, ninguém conseguiu mais dormir. Todos concordavam que aquela criatura era um lobisomem. Depois disso, eles se mudaram dali. Hoje, eles moram na cidade de Itamaraju. Existem outros casos de aparição de lobisomem em Pirajá. Quem mora nessa região já ouviu falar ou já se encontrou com essa fera. E essa história tornou-se conhecida em Pirajá. Fiquem com Deus.